Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, então hoje nós temos duas aulas. Eu não vou passar nenhuma atividade hoje, essas aulas elas serão mais para a gente refletir, para a gente pensar sobre elas, para que a gente possa fazer atividades mais além. E a gente vai ter um desafio, na realidade, não é bem uma atividade, é um desafio para você, ok? E eu vou mostrar para vocês. Hoje nossas aulas são de matemática e ciências. Nós vamos começar com matemática e nós vamos falar sobre dinheiro, isso mesmo, dinheiro. Então eu quero começar mostrando algumas moedas que eu separei aqui para vocês. São as moedinhas que eu tenho aqui, tá? Então essa moedinha aqui que a gente tem é a moedinha de R$ 1. Dá para ver que é R$ 1? Consegue enxergar? Vamos ver, não sei como faz para focar na moeda. Aí, acho que deu, viu? Que é R$ 1. Essa é a moedinha de R$ 1. A moedinha de R$ 1, das moedas, ela é a que vale mais, ok? Depois da de R$ 1, vem a de 50 centavos. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Ai, não sou muito boa com esse negócio aqui de blogueira, não. Mas, consegue ver? Oh, Jesus, ajuda aí. A moedinha de 50 centavos, ok? Depois da de R$ 1, a de 50 centavos depois vem a primeira de R$ 1, que vale mais, 50 centavos. E aí vem a de 25 centavos. Essa aqui tá meio velhinha. Opa, tá de ponta cabeça? Não, tá certo. Essa aqui, ela tá meio velhinha, mas ela vale 25 centavos. Então, primeiro é de R$ 1, que vale mais. Daí depois é de 50 centavos, é de 25. E agora vem a de 10 centavos. De 10 centavos. Ela é menorzinha. Vamos ver se eu colocar bem pertinho vai focar, tá vendo? De 10 centavos, ok? Depois, primeiro vem a de R$ 1, depois a de 50, depois a de 25, depois a de 10 e por último, mas não menos importante, vem essa moedinha aqui, que é a de 5 centavos, ok? Repare que o que acontece? Eu tenho uma moeda de R$ 1, uma moeda de 50 centavos, uma moeda de 25 centavos, uma de 10 e uma de 5. Por que é que quando eu falo que a moeda de R$ 1, ela vale mais, sendo que ela tem o número 1, e a de 50 vale menos? Porque para eu ter R$ 1, eu preciso ter dentro desse R$ 1 100 centavos. Ou seja, eu preciso ter 100 centavos. Como que eu faço? Digamos que eu tenha duas moedas de 50 centavos. Essa é 50, ó. Tá ao contrário, essa é 50 e essa também é 50. Quando eu tenho duas moedas de 50 centavos, se eu fizer 50 mais 50, eu vou ter 100 centavos. Quando eu fecho 100 centavos, significa que eu posso trocar por R$ 1. Então, para eu ter R$ 1, eu preciso ter duas de 50, eu preciso ter 4 de 25 e eu preciso ter 10 de 10 centavos. Aí sim, eu consigo trocar pela moeda de R$ 1, ok? Por isso ela vale mais. Porque para ter R$ 1, eu preciso ter 100 centavos. 50 mais 50 dá 100. 25 mais 25 vai dar 50, mais 25 vai dar 75, mais 25 vai dar 100. Isso significa que para ter R$ 1 eu preciso ter 4 moedas de 25 centavos. E quando eu tenho 10 centavos, eu quero trocar por uma moeda de R$ 1. Posso trocar só essa moedinha? Eu vou trocar pela uma de R$ 1. Dou 10 centavos e pego de R$ 1, tá certo? Não, ninguém vai trocar assim. Você precisa completar 100 centavos. Então, 10, vou colocar aqui na minha mão para vocês verem, ó. 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 e 100. Fui contando de 10 em 10 e aqui eu tenho 100 centavos. Agora sim, com esses 100 centavos, não sei se dá para ver aqui no vídeo, ó, com esses 100 centavos, eu posso trocar essas moedas pela moeda de R$1, ok? Agora, qual é o nosso desafio, professora Sara? O nosso desafio vai ser montar um cofrinho. Eu já tenho aqui o meu cofrinho da Luna, né? Onde eu estou guardando algumas moedinhas. Estão ouvindo, ó? Já estou guardando algumas moedinhas. Então, o nosso desafio é, durante essa semana, vocês, junto com o pai e com a mãe, claro, sempre que sobrar uma moeda, guardar dentro de um cofrinho, ok? Sobrou uma moedinha, guarda dentro de um cofrinho. Achou uma moedinha perdida na casa? Guarda no cofrinho. Achou uma moedinha de 5 centavos? Guarda no cofrinho. Ah, mas 5 centavos é muito pouco, mas quando você vai juntando, dá para trocar por outras moedas maiores, outras notas maiores. Quando você juntar um tanto, ó, o meu cofrinho, ele já tem bastante moedinha, dá para ver aí? Quando você tiver bastante, aí você pode trocar por uma cédula. Aí nós vamos para o próximo passo, na próxima aula, que é trocar essas moedas por uma cédula, ok? Então, o nosso primeiro desafio é guardar as moedinhas para que a gente possa trocar pelas cédulas de dinheiro mais para frente, ok? Então, vá guardando aí as de 5, as de 10, para que mais para frente a gente possa trocar essas moedas, ok? Gente, muito legal! Vocês não gostaram? A gente vai fazer um cofrinho e vai guardar as moedinhas aqui. Show, né? Isso mesmo. Então, agora nós vamos para a nossa aula de ciências. A nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre um tema muito legal, continuando falando lá dos planetas, do planeta Terra. Lembra que o planeta Terra está no nosso sistema solar, ele é um planeta muito importante, ele tem um satélite. Como é o nome do satélite aqui da Terra? Isso, Lua, muito bem. Ele ele faz aquela volta, aquele movimento em volta do Sol e aquele movimento que ele gira em torno dele mesmo, lembra? O que ele gira em torno dele mesmo, sozinho, é o dia e a noite, e o que ele gira em torno do Sol são as estações do ano, né? Mas acontece que, devido a alguns estudos entre os outros planetas, muitos estudiosos descobriram que o único planeta até então, até o presente momento, se entende que o único planeta que tem vida no planeta é o planeta Terra. O que é vida? Seres vivos, ou seja, animais, pessoas, as plantas, né? As árvores, coisas que têm vida, ok? Que se você arrancar daquele lugar ou não der um alimento para aquela coisa, para aquele ser vivo, ele vai morrer, certo? Só que existe um equilíbrio no nosso planeta Terra. Existem seres vivos que vivem na água, existem seres vivos que vivem na parte terrestre, existem seres vivos que vivem voando, não é? Não é mesmo? Existem diversos seres vivos no continente, né? O que é um continente? O continente é uma grande porção de terra cercados pelo quê? Cercados por terra, né? Ou seja, como a América, que é a parte que a gente vive, a América, a África e assim por diante. Então, existem animais que são específicos lá da África, que a gente encontra mais, que é mais comum encontrar lá no safari, né? A gente vê isso no Madagascar, no desenho do Madagascar. Não tem os animais do safari, né? Tem os animais também que são mais comuns lá na parte do Polo Norte. Quando a gente olha no planeta Terra, a gente percebe que lá embaixo
do globo, ou em cima, bem em cima, tem aquela parte da geleira. E que animais que vivem lá? Existem animais que precisam mais de calor e existem animais que precisam mais do frio, como os ursos, né? O urso polar que vive na parte mais fria, os pinguins que vivem na parte mais fria, né? Enquanto isso, existem ali a zebra, os leões, né? Alguns animais que são específicos do safari, que é mais comum você encontrar lá na África, né? Você não vai encontrar um pinguim no deserto. É muito difícil, só se ele estiver muito perdido mesmo. Mas você não vai encontrar um pinguim no deserto. Então, existe esse equilíbrio no nosso planeta. Cada ser vivo tem um espaço especial para ele, certo? Por exemplo, o mar. Aqui no nosso livro ele fala assim: a maior diversidade dos seres vivos é encontrada em florestas quentes e úmidas como a Amazônia. A Amazônia fica aqui no nosso país, no Brasil, é onde encontram a maior variedade de animais. Então, existem muitos animais que vivem nessa floresta. Por quê? Porque é uma floresta que ela é quente, mas ela é úmida também, então ela também tem esse espaço assim mais ameno do tempo, ou seja, que é mais gostoso para o animal ficar nessa floresta, ok? Então ali ele vai falar, nessa primeira parte que a gente vai estudar em ciências, ele vai falar sobre essa questão dos animais, que tem seres vivos, que vivem em lugares mais quentes, em lugares mais frios, que tem os ursos polares, os pinguins, que vivem nessa parte da geleira, enquanto isso tem os animais que vivem na parte mais quente, algumas cobras que gostam mais da parte quente, que vivem no deserto. Porém, é interessante que tem alguns animais que vivem no deserto, mesmo sendo muito quente e eles gostarem desse clima quente, eles preferem andar e se movimentar no período da noite, que é muito mais frio do que de dia, que é bem quente no deserto, né? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje de ciências, nós falamos sobre essa diversidade dos animais no nosso planeta Terra, essa diversidade de seres vivos que existem em diversos lugares do planeta de diferentes jeitos. E isso é uma diversidade, e isso é importante, e isso traz equilíbrio. Por isso nós precisamos cuidar de tudo que há no nosso planeta. Desde a água, desde a planta, desde um animal, desde um ser vivo, desde um ser humano, porque tudo isso traz equilíbrio. Se um vai mal, acaba todos indo mal, não é verdade? Pessoal, então fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, fui!